Hello, English students. Welcome to your intermediate class number 2. Hi, so this is the class number 2. We're gonna study some very important subjects. So pay attention, take notes, and if you have any questions, let me know in the class, okay? So let's open the file slide number 2. We have some information about American holidays. So let's get the party started. Martin Luther King's Day. It's celebrated on the third Monday of January. Então, o que acontece aqui que é interessante sobre os feriados americanos? Não todos, mas a maioria deles é sempre numa segunda-feira. Então, eles marcam primeira segunda-feira de tal mês, segunda ou terceira, enfim. Porque eles sempre, dão preferência a ter um feriado que deixe o final de semana longo, que aqui a gente chama de final de semana prolongado, lá eles chamam de long weekend. Então, é bem interessante que vocês vão ver aqui que os feriados, a maioria são na segunda-feira, exceto o 4 de julho, que sempre é celebrado no dia mesmo, tá bom? Mas vamos continuar aqui, ó. Vocês têm a tradução, então eu só vou ler em inglês, tá? A tradução da questão dos feriados vocês têm, não que vocês precisem, mas tá aí para ajudar. Memorial Day. It's celebrated on the last Monday of May. Então, esse Memorial Day é alguma coisa similar ao nosso dia de finados, mas não necessariamente. Esse Memorial Day é para homenagear os mortos na guerra. Então, é um dia específico, Também homenagear os mortos, mas não todos. Aqui, só os combatentes mesmo de guerra. Então, ele é chamado de Memorial Day e é em maio, Não tem nada a ver com o nosso aqui, que é em novembro. Independence Day. It's always celebrated on July 4th. Então, esse não muda. Esse pode cair no domingo, segunda, terça, vai ser sempre o mesmo dia do feriado. Labor Day seria o equivalente ao nosso dia do trabalho, Só que lá eles não comemoram, They don't celebrate it. E em maio, Ele é celebrado em setembro. Então, ó, it's celebrated on the first Monday of September. E o Thanksgiving, it's celebrated on the fourth Thursday of November. Então, esse aqui é sempre celebrado num específico dia da semana, Mas não é na segunda-feira, esse aqui é sempre na quinta. Alright? Então, Thanksgiving para eles é muito importante, é mais importante que o Natal, até você ver. Todo mundo que Natal é muito ligado à questão religiosa. O Thanksgiving é uma coisa de família mesmo, não tem nada a ver com religião. Então, no Basic nós tivemos uma aula sobre Thanksgiving, falando desde a origem, Então, quem não fez o Basic, tiver curiosidade, me fala que eu mando o material, ok? Então, vamos começar para a parte da gramática. Slide number 3. Some versus any. Então, esse aqui é uma coisa que confunde muito, todo mundo tem dúvida, não sei quando uso esse, não sei quando uso aquele, o que acontece? Então, vamos lá, vou tentar deixar aqui mais simples, tá bom? Nós temos essas duas palavrinhas, e essas palavrinhas, o some e o any, geram outras palavras. O que confunde mais em relação a essa matéria? O some e any, eles têm a mesma tradução quando é a forma interrogativa. E o N, ele é bem confuso também, porque ele tem uma tradução dependendo do tipo de frase. Então, vamos tentar entender melhor aqui, ó. O some, que ele é sempre a mesma coisa, ele vai ser algum ou um pouco de. A única restrição do some é que ele não pode ser utilizado em frases negativas. Então, se eu tenho uma frase negativa, o some não entra, tá? Quando eu tenho uma frase interrogativa, que é a primeira coisa que gera dúvida, eu só uso some se a pergunta for um convite ou um oferecimento ou um pedido de favor. Se for uma informação qualquer, você não usa o some, tá? Se for uma informação, assim, aleatória, você não vai usar. Só realmente se você estiver fazendo um convite, um oferecimento ou pedindo um favor, ok? Então, o some, na forma interrogativa,
tem a mesma tradução que o N. Então, N, na forma interrogativa, ele significa também algum ou um pouco de. E essa regra vale para todas as palavras que se derivam delas. Então, nós temos o anyone, o anybody, o anywhere, o anything. Mesma coisa, nós temos o someone, somebody, somewhere, something. Então, essa regra, ela funciona para o some e o any e as palavras que derivam delas, tá bom? Bom, então aqui tá dizendo, ó, some é utilizado em frases afirmativas e interrogativas e ele significa algum ou um pouco de, pode ser plural também, alguns ou algumas, né? Note, utilizamos o some em frases interrogativas se quisermos oferecer, sugerir ou pedir um favor, tá bom? Então aqui eu tenho, no caso, um pedido de favor, né? Can I have some water? Né? Então, em português, a gente não fala, posso beber um pouco de água? A gente fala, posso beber água, né? Mas em inglês, quando eles estão se referindo a comer ou beber, eles vão sempre usar o some. I'll have some banana, I'll have some water, I'll have some wine. Então, eles sempre vão utilizar o some para dizer que vão beber alguma coisa. Então, nesse caso, se eu tô pedindo, né, para beber uma água, um café, qualquer coisa que seja, eu vou usar o some. Any. É utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, ele é utilizado nos 3 tipos de frase. Porém, tem uma tradução diferente em cada situação. Aí é que ele complica, né? Bom, em frases afirmativas, o any significa qualquer. Então, às vezes o pessoal acha que o any, na forma afirmativa, também é algum um pouco de, mas não é, tá, gente? O any significa qualquer. Aí o anyone vai significar qualquer pessoa, anything, qualquer coisa, anywhere, qualquer lugar, tá bom? Então, nós temos o primeiro exemplo aqui falando, this is like any other situation. Essa é como qualquer outra situação. Em frases interrogativas, significa algum ou um pouco de, quando não é um pedido, um oferecimento ou uma sugestão. Exemplo, is there any place where I can buy cigarette? Eu tô pedindo uma informação, né? Então, assim, não é... nossa, tô fazendo uma pergunta normal. Então, pedidos de informação, você pergunta com any mesmo, tá? Então, tem algum lugar anywhere, where I can buy cigarette. Any place, né? No caso, aí eu usei any place. Mas poderia ser o anywhere, né? Uma das derivações aí do any. Continue on slide number 4. Em frases negativas, o any vai significar nenhum. Então, frases negativas também tem uma questão. Nós temos as palavras que começam com N, que são utilizadas na forma negativa, significando nenhum. E nós temos as palavras que começam com no, que também tem um no, que significa nenhum, só que em inglês eu não posso negar 2 vezes. Então, eu não posso ter um don't, um not, até o never é considerado também uma frase negativa. Eu não posso ter essas palavras, mais uma palavra que começa com no, como nobody, no one, nothing, nowhere, tá? Então, quando eu já tenho uma palavra negativa na frase, eu vou usar o N e os derivados dele, tá? Quando eu não tenho, eu vou usar o no. Aqui a gente vai ter alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, o exemplo com N, né? I don't have any money. Então, aqui a palavra já tá negativa, né? A frase tá negativa. I don't, né? Eu não. I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Então, em português, a gente fala 2 vezes negativo, né? Não tenho nenhum. Então, em inglês, a gente não pode fazer isso. Aí, aqui vai explicar o uso do no, tá bom? Então, vamos lá. Para frases negativas, podemos também utilizar o no ou o none. O none é somente utilizado no final da frase, tá? Então, o no, depois do no eu tenho que ter um substantivo. Depois do none, não. Aquela mesma frase que eu disse ali com N, ela com no, ela fica assim. I have no money. Tá? Então, I don't have any money ou I have no money. É a mesma coisa. Só que na primeira frase eu tô usando uma palavra negativa. Então, eu uso N. Na segunda, eu já uso no para não precisar negar 2 vezes. Que eu não posso fazer em inglês, né? E aí a tradução fica a mesma. Eu não tenho nenhum dinheiro. Aí tem um note. Nunca diga I don't have no money, né? Que aí eu estaria negando 2 vezes.
Em inglês não se pode negar duas vezes na mesma frase. Isso inclui a palavra never e nothing, tá? Então, as duas palavras também são negativas se tiver um never e nothing antes do nenhum ou do ninguém ou de qualquer palavra negativa. Você não pode usar as palavras com no, você tem que usar as palavras com any. Nunca diga I don't have nothing. A Whitney Houston ensinou a gente bem. Ela fala I have nothing. Né? Então, o correto é falar I have nothing ou I don't have anything. Né? Que aí eu tô negando e aí eu uso o any na sequência. Beleza? Ó, você também pode usar o some e o any para complementar uma frase sem sujeito se o significado for claro. Então, aquele uso no final, né? Example. John had some salad. I didn't have any. Né? O John comeu um pouco de salada, eu não comi nenhuma, nada. Enfim, então eu posso usar no final se o significado, né, da frase já estiver claro, já foi mencionado antes. Então, para não ter que falar salada duas vezes, o John comeu um pouco de salada, eu não comi nenhuma salada? Não precisa, né? O John comeu um pouco de salada, eu não comi nenhuma. Então, eu tô usando aí o some e o any na mesma frase. A primeira, ela tá afirmativa, a segunda, ela tá negativa, por isso que a gente usa o any. Ou, he had some salad, I had none. Então, aqui eu tô usando none ao invés do any, porque eu não tô negando, e aí eu não tô usando no, tô usando none porque é final de frase, né? Então, não tem substantivo. O none a gente usa nessas situações. Quando eu quero dizer nenhum ou nenhuma, no final da frase. Ok? Então, por exemplo, quantos sapatos você comprou hoje? Nenhum. Aí eu vou dizer none. Então, já vou responder bem diretamente, sem o substantivo depois. Eu já sei que você tá falando sobre os sapatos, né? Então, para eu responder nenhum, eu falo none. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas, vão fazendo as anotações. No slide number 5, que é o próximo slide, nós temos uma lista do some, do any e do no e das variações deles, né? E o significado delas. Então, a gente vai ter aqui o some, o any, ele negativo, afirmativo e interrogativo, e depois o no. Então, o someone e somebody é alguém. Ó, olha aqui a sequência. Eles têm a mesma lógica, tá? Então, someone, anyone, somebody, anybody, nobody, no one. Então, eles vão ter a mesma lógica, né? Só que cada um é utilizado numa situação. Então, someone ou somebody, os dois significam alguém. Quando a gente fala anybody ou anyone, vai depender do tipo de frase. Então, como vocês sabem, o any, ele tem uma tradução de acordo com o tipo de frase. Então, anybody ou anyone é qualquer pessoa em frases afirmativas, alguém em frases interrogativas e ninguém em frases negativas. O nobody ou no one vai ser sempre ninguém. Então, vocês vão ver que o some e o any, que o some vai ter sempre a mesma tradução e o no também, tá? Só o any que tem essa variação. Aí, quando a gente tem something, aí nós temos anything e nothing. Tá vendo como eles têm a mesma terminação? Então, faz sentido, né? O something é algo ou alguma coisa, o anything é qualquer coisa na afirmativa, nada na negativa e algo ou alguma coisa na interrogativa. O nothing vai ser nada. Somewhere, algum lugar. Anywhere, qualquer lugar na afirmativa, algum lugar na interrogativa, lugar nenhum na negativa. E o nowhere, em lugar algum ou em lugar nenhum. Somehow, de alguma maneira. Anyhow, de qualquer maneira na afirmativa, de alguma maneira na interrogativa, de maneira alguma ou de maneira nenhuma na negativa. O no já não tem correspondente para os próximos, para esse e para o próximo também. Aí nós temos o sometime, em algum momento, anytime, em qualquer momento na frase afirmativa, em algum momento na frase interrogativa e em momento algum em frases negativas. Tá? Então é só seguir essa lógica. Vocês entendendo isso, dá para levar de boa aqui o some e o any. No slide number 6, nós temos um let's practice, tá? Então, practice é vocês acrescentarem aí no blank, né, nessa parte, nesse vazio aí, nesse trechinho, o some ou o any de acordo com as regras que vocês acabaram de ver. Tá? Então,
Isso aqui a gente vai praticar em aula, tá? Eu vou perguntar e vocês vão respondendo se a frase é completada com some ou com any. Lembrando das regras, some não é utilizado em frase negativa, some sempre vai significar algum ou um pouco de, any muda de acordo com a frase, né? E o no, que não vai estar aí, né? Não pode estar em frases que já estão negativadas. Vocês vão ver que os que estão juntos com espacinho é a sequência, tá? Então, por exemplo, nós temos o where, aqui no letter D, é somewhere or anywhere, tá? É quando tá junto com o espaço, é porque é uma continuação da palavra, né? É uma das variações. Então, esse aqui a gente vai praticar em aula. E slide number 7, nós temos um dialogue, é work. Então, semana passada a gente viu algumas coisinhas, né? Na aula passada nós vimos bastante vocabulário de trabalho. Aqui a gente vai ter mais um diálogo aqui sobre trabalho, tá bom? E nesse diálogo vocês vão ver que é utilizado alguns somes e tudo mais. Muito bem. A conversa é entre Kevin e Crystal, ok? Então eu vou ler os dois personagens, não vou falar o nome de ninguém, só vou ler a sequência e vocês vão acompanhando daí. Então vamos lá, let's go. I'm really sleepy. I'm gonna get some coffee. Would you like some? I would love some. I'm pretty tired too. Cream or sugar? No sugar, but I'll take a little cream, please. Oh, you know what? We don't have any cream. Is milk okay? Yeah, that's fine. Here you go. That coffee smells delicious. Thanks. Since you're here, let me ask you something. Do you have any paper? I have some, but not much. How much do you have? I have about 10 sheets of paper. That's plenty. I just need 5 sheets. Okay, here you go. Thanks a lot. You're the best. Muito bem, e no slide number 8 nós temos o video vocabulary, nós temos um vídeo que fala sobre o some, o any, entre outros, tá? Então vocês vão ver exemplos com some, any e tem algumas outras palavrinhas também, mais importante que o some e o any estão lá, então vocês vão ver o uso dele na prática, né? E aqui esse vocabulário vai ajudar vocês a entenderem melhor o texto, ok, gente? Então that's it for today, thank you very much, see you in class, kisses, and bye-bye.